Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está vendo. Vou fazer aqui alguns exercícios de estequiometria que espero que possam ajudar vocês aí na próxima avaliação e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Nessa primeira questão, ele fala que está reagindo ferro, tá? Então, ó, vamos escrever, ó, ferro com enxofre, tá, formando sulfeto ferroso, que é essa substância aqui. Mas não precisamos saber o símbolo, tá? Vamos colocar por extenso mesmo, para não ficar nenhuma dúvida. Opa, coloquei. Então, sulfeto ferroso. Aí ele fala de duas situações onde ele usa 21 gramas de ferro com 15 gramas de enxofre, obtendo-se 33 gramas de sulfeto de ferro, né? Só que aqui aí ele fala que tem sobrou, né? 3 gramas de enxofre. Isso seria a primeira situação. A segunda situação, ele fala que utilizou 30 gramas de ferro com 16 gramas de enxofre, formando 44 gramas de sulfeto de ferro, e dessa vez nós temos aqui um excesso de 2 gramas de ferro. Então ele quer saber que, né, você está querendo saber se está obedecendo aquela lei de Lavoisier e de Proust, tá? Como deve ser. Muito bem, vamos lá. O que a gente faz, tá? Nesse caso, para eu poder fazer uma comparação, eu tenho que trabalhar, eu tenho que adequar uma equação à outra para poder fazer comparação e tudo mais, tá? Caso contrário, não tem como. Antes de mais nada, ó, vamos deixar bem claro. Nessa primeira questão, tá? Se teve 3 gramas de excesso de enxofre, então na verdade não reagiu 15 gramas, e sim reagiu 12, né? Porque 15 menos 3 dá 12. A mesma coisa que na segunda, se teve 2 gramas de excesso de ferro, na verdade não reagiu 30 gramas, e sim reagiu 28 gramas. Beleza? Então isso aí tem que deixar muito bem claro. Agora, como é que eu vou saber que as duas estão, né? A questão da lei de Lavoisier é fácil de observar, né? Ó, a soma dos dois reagentes está fechando com a massa do produto, ó. 21 mais 12 igual a 33. E aqui, 28 mais 16 igual a 44. Então, a lei de Lavoisier está sendo estritamente obedecida aqui nos dois casos. Você tem que lembrar que a massa do reagente é igual à massa do produto. Agora, como é que eu vou saber que a lei de Proust está sendo, né, respeitado e tudo mais? Bom, a gente tem que multiplicar ou dividir uma das equações para que fique com o mesmo valor que a outra, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui os valores da segunda equação, tá? Dando aqui 44, vou colocar aqui. E eu vou, ao invés de trabalhar com 44, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o seguinte artifício matemático, ó. Aqui você tem o 44, tá? Eu vou multiplicar todo mundo aqui por um número que divide o 44 pelo próprio 44, que vai dar 1, e multiplica por 33. Por quê? Porque o objetivo é fazer com que, né, a gente verifique se, fazendo essa operação aqui, fique os mesmos valores da primeira, né, da primeira experiência aqui, tá? Se der os mesmos valores, é porque a lei de Proust está sendo obedecida. Aí você vai fazer multiplicar aqui, você vai multiplicar aqui, né? E aí a gente vai verificar, ó. 28 vezes 33 dividido por 44 deu exatamente 21. Então, ó, deu 21 que está lá em cima. O 16, vamos lá. 16 vezes 33 dividido por 44, tá? Deu os 12. E aqui 44 dividido por 44 dá 1, vezes 33 dá 33. Então assim, ó, utilizando o mesmo valor aqui, tá? Porque eu fiz, né, para que ficasse igual aqui em cima, a gente percebe que os outros valores acompanham,
Portanto, a lei de Prost também foi respeitada nesse caso. Ok? Vamos para a próxima. Quando um objeto de ferro enferruja ao ar, sua massa aumenta. Quando o palito de fósforo é aceso, sua massa diminui. Essas observações violam a lei da conservação das massas? Justifique a sua resposta. Bom, primeiramente, tá? A gente tem que lembrar que no caso do ferro, ele vai absorver o oxigênio e vai formar aqui, no caso, ferrugem. Você comparando aqui as duas, né, substâncias químicas, a gente percebe muito bem que a ferrugem aqui tem massa maior do que o ferro, sem sombra de dúvidas. Então, nesse caso aqui, tá, você percebe que tem, né, no caso do você compara o ferro com a ferrugem, tá, você percebe que a massa do ferro é menor do que a massa de ferrugem, porque nós temos aqui o oxigênio que está sendo incorporado junto ao ferro e por isso a massa aumenta, tá? Só que isso acontece porque nós estamos fazendo uma reação num sistema aberto. Um sistema aberto não tem o controle, tá? Principalmente das substâncias que são gasosas. Então você não tem o controle dessas substâncias gasosas, né? Porque ele está ilimitado, né? Ele vai ter infinito, né? No ambiente. E o ferro, o mineral aqui, né? O metal, aliás, né? Vai estar consumindo, vai estar reagindo e vai estar incorporando esse oxigênio, tá? Assim, de forma infinita, tá? Então, por isso que nós temos que essa diferença de massa, tá? Só que não viola, porque se você fizesse essa reação dentro de um sistema fechado, né? Aí você estaria somando as massas dos sólidos, líquidos e gases e daria a mesma massa o tempo todo, tá? Então, por enquanto, né? Não está violando nada. Na segunda situação do fósforo, tá? O que vai acontecer? Você tem aqui um combustível qualquer que, com o oxigênio, né, ele vai formar, no caso, água e ainda vai liberar gás carbônico. Só que essa substância aqui é gás. E essa substância aqui, que é gás, ele vai se desprender aqui do meu sistema e por isso, novamente, você vai ter alteração de massa. Aí, se você comparar a massa dos reagentes, né, vai ser menor do que a massa dos produtos, tá? Porque, novamente, você está fazendo essa reação no sistema aberto. E quando você faz a reação no sistema aberto, que não tem controle, que não prende, né, os gases, principalmente, né, que vocês estão vendo que a questão aqui é o gás, né, nos dois casos aqui. Então você não tem o controle do gás, tá? E aí você vai ter alteração de massa, tá? Então, mas não houve violação da lei da conservação de massas. Aqui, vamos lá, terceira. Adicionando-se 4,5 gramas de gás hidrogênio com gás nitrogênio, originou-se amônia. Então aqui, ó, ele coloca 4,5 gramas com 31,5 gramas, formando 25,5 gramas, sobrando ainda algum nitrogênio que não reagiu, tá? Então a gente já sabe que aqui nós temos excesso, tá? Bom, aqui vocês percebem que o total, a massa que tem aqui no produto é 25,5. Então eu só posso ter 25,5 gramas nos reagentes. E a questão, ela foi bem enfática em dizer que o nitrogênio está em excesso. Ó, tá bem claro, ó, nitrogênio que não reagiu, significa em excesso, tá? Então, na verdade, a quantidade verdadeira que reagiu, né, você vai pegar lá a massa dos produtos, que é 25,5, que é o meu total. Tu vai pegar a massa do hidrogênio que reagiu completamente, e aí você vai descobrir qual é a verdadeira quantidade de nitrogênio que reagiu. Então, X vai ser igual a 25,5 menos 4,5. Nesse caso, então,
você vai ter 21 gramas, né, de nitrogênio. Então, na verdade, aqui, ó, não reagiu 31,5, e sim, ó, vamos colocar o valor verdadeiro, tá? Reagiu 21 gramas. Né? Então, isso é muito importante. Aí, ele quer uma segunda situação, onde você tem aqui a formação de 85 gramas de amônia. E aí ele quer saber qual é a quantidade de hidrogênio e qual é a quantidade de nitrogênio necessária nessa segunda situação. Então, ó, a gente vai pegar essa primeira situação, usar ela como base para calcular essa segunda situação. E aí vocês já estão percebendo que, ó, o que tem que ser feito aqui, ó, regra de 3 entre esses valores aqui. Né? Então, aqui no caso, o y, né, vai ficar 85 vezes 21 dividido por 25,5. E aqui o y vai me dar exatamente 70 gramas. Tá? Então, aqui no caso, 70 gramas de... O y está debaixo de nitrogênio, então N2. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou fazer regra de 3 envolvendo esses valores aqui, ó. Tá? Não tem nenhum problema em fazer isso. Então, no caso, o x vai ser igual a 85 vezes 4,5 dividido por 25,5. E aqui nós temos, nenhuma surpresa, 15 gramas, até porque a soma desses dois valores tem que me fechar a massa do produto. Né? Então, o resultado aqui, né, seria a alternativa A. Certinho, pessoal? Vamos para a próxima. Vamos ver. A combustão do gás amoníaco é representada pela seguinte equação. Ó. A equação aqui, ó, os números estão na frente, tá? Então, significa que ela está balanceada. A massa de água em gramas obtidas a partir de 89,6 litros de gás amoníaco na CNTP é igual a... Tá. Gás amoníaco. Muito bem, então vamos lá. Vamos localizar aqui primeiramente, ó. O gás amoníaco é essa substância aqui e a água é essa daqui. Tá? Então são essas duas substâncias que está sendo pedido uma coisa. Então aqui, ó, ele está querendo saber a massa e aqui você tem um valor numérico. Como eu já expliquei para vocês, né, vai ser dado um valor para calcular outro. Então vou colocar aqui, ó, amônia ou gás amoníaco e aqui você tem água. Perceba, eu vou pegar os dois valores que estão na frente do balanceamento. Então vocês têm aqui 2 mols, 3 mols. Só que a água ele pede para trabalhar em gramas. Então tem que passar para massa. Primeira coisa, vamos analisar a fórmula da água. Cada hidrogênio pesa 1, cada oxigênio pesa 16. Então 2 mais 16 igual a 18 unidades. A massa é igual ao número de mols vezes a massa da substância. Ó. A massa da substância é o 18 e o número de mols é o que vem do balanceamento. Então você vai ter 3 vezes 18, que é igual a 54 gramas. Então aqui você tem 54 gramas. No caso da amônia, ele está trabalhando com volume na CNTP. Aqui vocês têm que se lembrar que cada mol de gás, né, na CNTP sempre ocupa 22,4 litros. Então, se você tem 2 mols, vai ser o dobro. Se for 3 mols, o triplo. E assim por diante. Tá? Então, aqui 2 mols, né, vai me dar 44,8 litros. Fiz aqui as transformações, novamente, por causa do que aparece no enunciado. Ó. Ele pede para trabalhar com massa de água e o gás amoníaco, ó, que está litros, volume. Então, só por causa disso que eu fiz essas transformações. Agora, somente agora, é que eu vou pegar esse valor, né, numérico que está aqui no meu enunciado e aí vou colocar, né, 89,6 litros vai me dar X. E aí, fecha com regra de 3. Então, X é igual, vamos lá, 89,6 vezes 54 dividido por 44,8 vai me dar
tá? 108. X está debaixo de gramas. E além disso, você, né, ó, X está debaixo de gramas. E ainda você pode colocar qual é a substância, tá? Então, 108 gramas de água. Então, esse seria o resultado. Vamos para a próxima. Em relação à produção de fosfato de sódio por meio da reação do ácido fosfórico com excesso de hidróxido de sódio, pede-se primeiramente a equação balanceada. Então vamos lá. Primeira coisa, tá? Ácido fosfórico H3PO4 com hidróxido de sódio. Aí nós temos Na3PO4 com água. Então, vamos lá, balanceamento. 3 sódios, aqui tem 1, coloca 3. Aí eu tenho um fósforo, aqui tem um fósforo, já está balanceado. 3 com mais 3 dá 6 hidrogênios, então coloca um 3 aqui. E o oxigênio, 4 com mais 3 dá 7, aqui tem 4 com mais 3 dá 7. Balanceada a minha equação. Agora vamos ver o item B. A quantidade em gramas de fosfato de sódio, que é essa substância aqui, ao se utilizar 2,5 vezes 10 na 23 moléculas de ácido fosfórico, que é essa substância aqui. Tá? Então, ele quer saber a massa em gramas, esse é o meu objetivo, e aqui eu estou utilizando 2,5 vezes 10 na 23 moléculas. As outras substâncias que não foram mencionadas, que não tem valor numérico, nada, ignora. Tá? Então, nós temos aqui, ó, vamos lá, ácido fosfórico e o fosfato de sódio. Observe os valores do balanceamento, né? Então, ó, nós temos 1 mol para 1 mol. Aqui ele está pedindo para trabalhar com moléculas. Aqui vocês têm que se lembrar que 1 mol contém 6 vezes 10 na 23 átomos ou moléculas. E nós temos exatamente 1 mol, tá? Então é 6 vezes 10 na 23 moléculas. Por outro lado, aqui ele quer saber massa. Então, de novo, eu tenho que passar para massa. Primeira coisa, eu tenho que saber quanto pesa a molécula da substância. Cada sódio é 23, cada fósforo é 31, cada oxigênio é 16. Então, aqui dá 69 mais 31 mais 64, 70, 100 dá 164 unidades. Aí a massa é igual ao número de mols vezes a massa molar. A massa molar é 164 e o número de mols aqui no caso é 1. Então 1 vezes 164 igual a 164 gramas. Então fiz aqui as transformações. Aí ele coloca que utilizou 2,5 vezes 10 na 23 moléculas de ácido fosfórico. E aí ele quer saber qual é a quantidade, né, de fosfato de sódio que vai ser produzido. Aí de novo, regra de 3. Né? Então aqui a regra de 3 vai ficar 2,5 vezes 10 na 23 vezes 164 dividido por 6 vezes 10 na 23. Observe que o 10 na 23 vai cortar em cima e embaixo, que é o mesmo número. Né? Então vai ficar apenas, no caso, 2,5 vezes 164 e depois você vai dividir por 6. E aí nós temos aqui 68. Opa, 68. Deixa eu apagar isso aqui, né? Ficou muito feio. 68,333333333, o que? X está debaixo de gramas de fosfato de cálcio. Né? Próxima. A quantidade de mols de água formada na combustão completa de 21,6 gramas de 1-propanol
Tá? Muito bem. Então aqui, como vocês podem perceber, já falei, né, já havia avisado vocês que as questões de vestibular não necessariamente precisam da estrutura da substância e muito menos da reação. Tá? Mas tem coisas que vocês só vão aprender ano que vem, então não se preocupe com isso agora. Então olha só, o 1-propanol é essa substância aqui. Ah, ele está dando reação aqui em cima, eu que fui cego e não vi, tá? Então esse aqui é um propanol, tá? Então ele já está dando aqui a reação toda balanceada, eu que acabei não enxergando, tá? Eu fiquei só olhando aqui em cima e não olhei aqui a reação. Tá bom, menos mal, então vai ser mais rápido aqui, tá? Então ele quer saber quantos mols de água, então ele está mencionando essa substância e ele está mencionando um propanol. As outras substâncias que não foi mencionado nada, ignora. Tá? Então aqui vocês têm ó, C3H8O. Por que C3? Porque são 3 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios e um oxigênio. E aqui você tem água. Aí os valores do balanceamento, ó, vocês têm aqui ó, 1 mol e na frente da água você tem 4 mols. O 1-propanol está sendo trabalhado em gramas, então tem que ser passado para gramas, enquanto que a água está mols. Bom, aqui já está mols, então mols para mols eu não preciso fazer nada. Então, primeiramente, eu tenho que ver quanto pesa essa molécula aqui de 1-propanol. Cada carbono é 12, cada hidrogênio 1, cada oxigênio 16, aí vai dar 36, mais 8, mais 16, né? Então nós temos aqui 44, 60, se meus cálculos não estão errados, são 70, né? Deixa eu fazer aqui rapidinho. Mais 8, mais 16, 60, né? Aí eu ia errar aqui. Então 60 ao invés de 70. Tá certo, 60 unidades. E aí de novo, ó, a massa igual ao número de mols vezes a massa molar. Aqui de novo balanceamento, aqui a massa molar. Então, 1 vezes 60 igual a 60 gramas. Então, aqui você tem 60 gramas e aqui continua 4 mols. Isso aqui não muda. Aí você tem 21,6 gramas dessa substância e aí pede o número de mols. Aí você vai fazer aqui a regra de 3. Então, 21,6 vezes 4 dividido por 60. Encontrei aqui 1,44 mols, porque já está debaixo de mols, de água. E aí, nesse caso aqui, fecharia o item A. Vamos lá? Vamos para a próxima. Então, nós temos aqui essa reação. Aí, nós temos aqui 112 gramas de óxido de cálcio, que é essa substância aqui. 224 gramas de cloreto de amônio, essa substância. E ele quer saber qual a quantidade máxima de amônia produzida. Ok. As outras duas substâncias que não foram mencionadas, ignora. Tá? E a gente pode ver que a equação aqui já está toda balançada. Aqui, vocês podem perceber que é dado o valor de 2 reagentes. E ele não pede mais nada. Então, aqui vocês têm que desconfiar que um deles está em excesso e o outro é limitante. Tá? Então, como é que a gente faz? Bom, vamos pegar aqui os 2 reagentes, vamos colocar aqui, ó, óxido de cálcio e o cloreto de amônia. Aí, ó, vamos pegar aqui os valores do balanceamento, 1 mol, e aqui na frente nós temos 2 mols. Os dois estão sendo trabalhados em gramas. E aqui a questão, ó, ele já está dando aqui a informação muito importante, ó, óxido de cálcio, 56 gramas por mol. Então, 1 mol, você tem então exatamente 56 gramas. Aqui, o cloreto de amônia é 53 gramas por mol, e você tem 2 mols. Então, é o dobro, tá? Então, aqui você tem, opa, ficou feio, né? Ficou 106 gramas. Aí, como eu falei para vocês, a gente testa um dos valores, tá? Eu vou testar esse 112, que é do óxido de cálcio. Então, 112, aqui X. Então, se vocês fizerem todo o cálculo, tá?
O 112 é exatamente o dobro de 56. Tá? Então o X vai ser o dobro de 116. E nós temos então aqui 212 gramas. Só que vocês podem perceber, ó, você tem aqui no enunciado 224. Então olha só, vou colocar de uma maneira bem didática para vocês entenderem de uma vez por todas. Então, ó, 212 gramas, tá? É o que eu preciso. E 224 gramas, que está no enunciado, é o que eu tenho. Tá? Percebam que 224 é maior que 212. Portanto, a conclusão que o cloreto de amônia, tá, está em excesso. Entendeu? Porque eu só preciso de 212, mas eu tenho 224. Então, se o cloreto de amônio, que é essa substância aqui, tá, é o reagente em excesso, automaticamente o óxido de cálcio, tá, é o meu reagente limitante. Tá? Então você sempre tem que comparar. Agora, por que eu estou falando isso? Porque como eu quero saber a quantidade de produto, eu tenho que saber quem é o meu limitante. E eu vou trabalhar só com o meu limitante. Tá? Então agora que eu já sei quem é o meu limitante, eu vou refazer a conta, tá, envolvendo o reagente limitante e o produto. E mais nada. Então o reagente limitante é o óxido de cálcio, tá, com a amônia. Que é isso que me interessa. Novamente aqui, ó, no balanceamento, ó, você tem 1 mol, eu já até coloquei o 2 aqui na frente, não precisava, né, mas tudo bem. Aí você tem aqui 2 mols. Aí eu vou transformar os dois valores aqui para gramas, tá? Lembrando que aqui o óxido de cálcio é 56 gramas por mol, tá? Então nós temos aqui no caso 56 gramas. E aqui no caso da amônia, aqui está 17 gramas por mol. Aí você tem 2, dá 34. Então 112, que é o dobro, vai dar o X. X então vai dar 68 gramas de NH3, que é amônia, que vai ser formado nessa minha reação. E, portanto, a alternativa correta seria o item A. Próxima. Mais uma vez, mais uma reação, onde você tem um reagente em excesso e outro limitante. Então, assinale entre as opções abaixo aquela que indica o número máximo de mols de enxofre que pode ser formado quando eu reagir 5 mols de ácido sulfídrico com 2 mols de óxido de enxofre. Então nós estamos falando dessas duas substâncias, tá? E dessa daqui. A água não foi mencionada, ignora. De novo, eu tenho aqui dois, né, valores aqui de reagente. Provavelmente um deles está em excesso. Então eu tenho que calcular. Tá? Então, primeiramente, vamos fazer o cálculo separado. Então aqui, ó, ácido sulfídrico com óxido de enxofre. Aí vamos pegar os valores do balanceamento, ó. 2 mols, 1 mol. Perceba que aqui está tudo em mol agora dessa vez, tá? Então isso é bom porque eu não preciso fazer nenhuma transformação. Então aqui com esses dois valores eu vou escolher um deles aleatório, ó. Eu vou pegar esses 5 mols aqui, 5 mols de ácido sulfídrico X. Fazendo aqui todas as contas e tudo mais, tá? Você vai ter 2,5 mols de SO2. Esse valor aqui, ó, de novo, vamos relembrar, isso é o que eu preciso. Toda vez que você faz a regra de 3, tá? E você encontra aqui o resultado, esse valor é o que eu preciso. Só que no meu enunciado eu tenho 2 mols. Beleza? E como vocês sabem muito bem, 2 mols é menor que 2,5. Tá certo? Eu acho que isso aí ninguém discute, tá? Então assim, se eu preciso de 2,5 e só tenho 2, significa que está me faltando meio mol, tá? Isso significa também que o óxido de enxofre, o SO2, é o meu reagente limitante, tá? Então, reagente limitante, tá? É o SO2. Automaticamente, tá? O reagente em excesso, tá?
é o ácido sulfídrico. Tá? Porque, como eu já falei para vocês antes, se você sabe que é o limitante, automaticamente o outro é excesso e vice-versa. Aí a gente não trabalha com excesso, né? A gente trabalha com reagente limitante. Então, de novo, eu vou recomeçar com o meu reagente limitante e com o meu produto. Tá? Aí nós temos aqui que 1 mol dessa substância forma 3 mols dessa substância. Tá? Aqui o enxofre ele também está em mols, então não preciso fazer nenhuma transformação. Como eu tenho 2 mols de enxofre, que é o dobro, aqui também vai dar o dobro, tá? Logo X vai ser 6 mols de enxofre, portanto, alternativa C. Ótimo. Agora uma reação que envolve rendimento, tá? Então, assim, as reações que envolvem rendimento e pureza, elas são muito similares entre si. A gente calcula do mesmo jeito, é a mesma lógica, tá? Lógico, muda o contexto, só que a maneira de resolver é a mesma. Então, vamos lá. O inseticida DDT, aí ele dá massa molar, é fabricado a partir de clorobenzeno, né? E cloral, de acordo com a equação. Ok. Partindo-se de uma tonelada de clorobenzeno e admitindo-se um rendimento de 80%, ele quer saber qual a massa de DDT que foi formado, né? Ok, os dois valores estão tudo em massa, tá? Então, vamos lá. Então ele está mencionando o clorobenzeno e o DDT, tá? Ele está dando uma informação do clorobenzeno e está pedindo uma informação do DDT. As outras duas substâncias, tá? Que não foi mencionado, clorobenzeno, que não foi mencionado nada, ignora, tá? E aí vamos lá. Então nós temos aqui o clorobenzeno, tá? Com o DDT. Aí vamos pegar os valores do balanceamento. 2 mols está para 1 mol. As duas substâncias é para trabalhar com massa. Então aqui nós temos que o clorobenzeno, olha, é 112,5 gramas por mol, e aqui você tem 2 mols. Então é o dobro, tá? Então 2 vezes 112,5 dá 225 gramas. Aqui é a mesma coisa, né? Ele pede para passar para gramas. Aqui você tem 354,5 gramas por mol e você tem exatamente 1 mol. Então é 354,5 gramas. Aí nós temos aqui 1 tonelada de clorobenzeno e 1 tonelada é a mesma coisa que 1000 quilos, tá? E 1000 quilos, tá? Eu posso até passar para gramas e tudo, pessoal, tá? Porque aqui tá tudo em gramas, ó, aqui tá gramas, aqui tá gramas. Mas eu não preciso fazer isso, porque se eu estou trabalhando com a mesma unidade aqui e aqui, depois eu sei que o meu resultado aqui vai ser em quilos. Então eu não preciso me preocupar com isso, tá? Então vamos ver aqui a regra de 3, né? Vamos descobrir aqui o valor, quanto vai dar isso aqui. Deixa eu abrir aqui a minha calculadora. Então vai ficar 1000 vezes 354,5 dividido por 225. Aqui nós temos 1575,555555555 quilos, tá? De DDT. Só que isso só iria acontecer se a minha reação ela fosse 100%. Tá? Ela não é 100%, ela é 80%. Então temos que calcular 80% desse valor aqui. Então fazendo aqui as contas, tá? Calculando 80% desse valor, nós temos aqui 1260,44 quilos. Tá? Então nós não temos essas alternativas, ó, não deu, não deu, não deu. Aí tem que passar para toneladas. Dividindo aqui por 1000 vai dar 1,260,44 toneladas. E aí
nós temos aqui a alternativa B, que é a mais próxima. Próxima. O anidrido sulfuroso reage com oxigênio e água para formar ácido sulfúrico. Aí ele fala que usa 6,4 toneladas de anidrido sulfuroso por dia, com uma conversão de 70%. Ele quer saber qual a produção de ácido sulfúrico ao cabo de 10 dias. Muito bem, então primeira coisa, vamos ver aqui a nossa reação. SO2 com O2 com água formando ácido sulfúrico. Primeiramente, eu quero ver se está balanceado. 1, 2, 3, quase tudo balanceado, pessoal. Ó, o hidrogênio está certo, o enxofre está certo. Só que eu tenho agora 5 oxigênios de um lado e 4 do outro. Para balancear, eu vou dividir aqui por 2, né? Porque vai ficar 1. Então, agora a minha equação aqui está balanceada. Ok. Aí o que me interessa, o que foi mencionado aqui, ó, toneladas de anidrido sulfuroso e a produção de ácido sulfúrico. São as únicas substâncias mencionadas com valor e tudo mais. As outras substâncias ignora. Então nós temos que 1 mol de anidrido sulfuroso, né, reage e forma 1 mol de ácido sulfúrico. Ele pergunta aqui qual a produção de ácido sulfúrico, só que ele não fala qual é a unidade que ele quer. Tá? Eu imagino que deve ser em toneladas também, né? Como está aí o anidrido sulfuroso. Né? Ok, então vamos passar os dois para massa. Tá? SO2, um enxofre, vezes 32, oxigênio 16. Então dá 32 mais 32, que é igual a 64. Aí a massa igual ao número de mols vezes massa molar. Aqui de novo, ó, 1, e aqui você tem 64. Então 1 vezes 64 dá 64 gramas. A mesma coisa que o ácido sulfúrico, H2SO4, né? Cada hidrogênio é 1, cada enxofre 32, cada oxigênio 16. Então você tem 2 mais 32 mais 64, que me dá 98 unidades. Tá? Aqui também é unidades. Aí a massa igual ao número de mols vezes a massa molar. Massa molar 98 e aqui do balanceamento o N é 1. Então 1 vezes 98 dá 98 gramas. Então 98 gramas. Tá? Agora vamos ver, ó. Ele está usando, né, são 10 dias, tá? E são 6,4 toneladas de anidrido sulfuroso por dia. Tá? Então é lógico que no final de 10 dias você vai ter 64 toneladas, que é só multiplicar por 10. Tá? Então aqui, ó, você teria 64 toneladas, aqui é X. Como os valores vocês estão vendo que é exatamente o mesmo, né, pessoal? Então não precisa nem pensar muito, porque aqui vai dar 98 toneladas. Só que, de novo, ó, 70%, tá? Então, 98 toneladas seria se a minha reação fosse 100% perfeita. Na verdade, ela é 70%. Então, você tem que calcular 70% de 98, que vai me dar 68,6 toneladas de ácido sulfúrico produzido nessa reação, nesses 10 dias. Ok? Vamos para a próxima. Quando o nitrato de amônio se decompõe termicamente, produz-se gás hilariante e água. Se a decomposição de 100 gramas de nitrato de amônio fornece 44 gramas de gás hilariante, ele quer saber a pureza, né, do nitrato de amônio. Então aqui agora é pureza. Muito bem, primeira coisa, verificar se a minha reação está balanceada. 2 nitrogênios, 4 hidrogênios. Opa, aqui você vai ter que colocar um 2 aqui na frente. E 3 oxigênios, 3 oxigênios. Tá certo, agora está balanceado. Ele está falando do nitrato de amônio e da gás hilariante. A água não foi mencionada, ignora.
Então aqui, ó, você tem NH4, NO3 e N2O. Vocês têm aqui, né, os valores que estão na frente do balanceamento. É 1 mol para 1 mol. Os dois estão sendo trabalhados em gramas. Então, os dois têm que ser passados para massa. Tá, então, aqui, NH4NO3, né, cada nitrogênio é 14, aqui é 14, cada hidrogênio é 1, cada oxigênio 16. Então, vai dar 14, mais 4, mais 14, mais 48. E aqui nós temos, né, vamos lá, fazer as continhas. Temos aqui 80 unidades. Massa igual ao número de mols vezes a massa molar. Massa molar é 80 e aqui nós temos que o número de mols no balanceamento é 1. Então você tem 80 gramas. Então, ó, nós temos aqui 80 gramas. Agora, N2O, que tem um oxigênio. Cada nitrogênio é 14, cada oxigênio 16. Vai dar 28 mais 16, tá? Que dá 44 unidades. Massa igual ao número de mols vezes massa molar. Massa molar 44. Balanceamento aqui é 1. Então, vai ficar 1 vezes 44. Então, 44 gramas. Tá? Muito bem. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Ó? 80 gramas, tá, de nitrato de amônio é 44. A gente olha para o enunciado que já tem 44 gramas de gás hilariante, só que utilizando 100 gramas de nitrato de amônio. Então, a gente vê que está impuro. Mas como é que a gente faz o cálculo? Tá? Você vai pegar aqui a informação do reagente, é mais fácil. Então, você vai pegar esses 100 gramas e calcula, tá? Como se fosse para descobrir informação nova, como estequiometria normal. Então, 100 vezes 44 dividido por 80 vai me dar 55 gramas. Só que 55 gramas seria se fosse 100% puro. Tá? Só que, na verdade, aqui ó, deu 44 gramas. Então, 44 gramas, tá? Vai me dar X. Então, quando entra a pureza, tem que fazer duas regras de 3 sempre. Tá? Então, X é igual a 44 vezes 100, dividido por 55. E aqui nós temos 80% de pureza. Tá? Aí ele quer saber a pureza, exatamente. Então, 80%. E essa era a última questão, tá? Espero que tenha ajudado vocês um pouco mais, né? E estudem, pessoal, tá? A prova vai ser mais ou menos parecida com isso, né? E é isso, beleza? Até mais, bons estudos aí para vocês.